Olá, queridos, graça e paz, bom dia. Hoje estaremos dando início ao estudo da lição de número 8 do Evangelho de João, qual estamos estudando na classe Jovens, que fala a respeito da superioridade de Cristo Jesus. Estaremos falando sobre algumas coisas, mas antes eu quero orar com você. Amém? Eterno Deus, eu quero bendizer o teu nome, engrandecer ao Senhor, reconhecer a sua soberania sobre todas as coisas, entregar esse estudo em tuas mãos, que o Senhor venha falar através da tua palavra, através desse estudo, que teu Espírito Santo lecione neste lugar, Senhor. Através desse estudo possa abrir o nosso entendimento, nos fazer compreender aquilo que às vezes passa desapercebido quando lemos a tua palavra, ao invés de examiná-la. Obrigado por tudo, Senhor. Alcance o objetivo, que esse vídeo alcance o objetivo para o qual está a ser mandado, para nos consolidar, nos alicerçar em Ti, segundo a Tua Palavra, que ela possa abrir o nosso entendimento cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o tema da lição é a superioridade de Cristo Jesus, a lição de número 8. Nós estaremos vendo aqui a superioridade de Cristo Jesus em relação à lei, ao testemunho, à identidade e à mensagem. O texto que eu quero ler com você é o Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 48 até o 59. 48, até o 59, que diz assim, versos 48. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro ao Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que Abraão, o nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te faz ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E disse que não, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. O texto que nós estamos lendo aqui é João capítulo 8. Nós estaremos falando a respeito da superioridade de Cristo, como eu já havia falado. E para nós entendermos um pouquinho a respeito de superioridade, nós temos que entender a respeito de subordinado, hierarquicamente falando, tá, queridos? E superior. Hierarquicamente falando, superior é aquele que está acima dele, e subordinado é aquele que está abaixo de uma autoridade, ou seja, abaixo de quem está superior, com a responsabilidade de cumprir todos os desígnios mandados pelo seu superior. Cristo, na condição, hierarquicamente falando, como cabeça, ele é o superior, ele está acima de nós subordinados. Costuma-se dizer no meio militar que, um ditado bem falado, né?
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, nós, na condição de subordinados, temos a obrigatoriedade de cumprir as determinações, hierarquicamente falando, dos nossos superiores. Porém, Cristo ele está acima da lei, do testemunho, da identidade e da mensagem. Nós vamos estar vendo sobre isso aí. A superioridade de Jesus em relação à lei. Nós vimos no capítulo 7, na lição passada que nós estudamos, o capítulo 7 ele terminou com a partida da plateia de Jesus em João 7,53. Cada um foi para a sua casa. O capítulo 8 iniciou com Jesus indo para o Monte das Oliveiras no dia seguinte. Jesus ele estava indo para o Monte das Oliveiras após o capítulo 7 e agora ele volta para o templo para poder ensinar. E ele se assenta, e no momento que ele está assentado ali ensinando a multidão, o povo que já tinha vindo para ouvi-lo, como de costume, eles faziam onde Jesus estava, Jesus sentava, ensinava, eles lançaram uma mulher pega no ato do adultério. E perguntaram para ele assim: Jesus, ela foi pega no ato do adultério. E agora, o que se deve fazer? Porque a lei manda apedrejá-la. O objetivo principal daqueles que foram ali entregar, dos fariseus que foram entregar a mulher, não era que a justiça fosse feita, que a lei fosse cumprida, e sim era pegar Jesus num contraposto, num contraditório. Porque quando Jesus ele se pronunciasse a respeito da lei, que dizia que tinha que ser apedrejada, ele iria contra a condição romana, porque ninguém poderia determinar a morte de alguém sem autorização de Roma. Então ele iria estar se subordinando a Roma, mesmo cumprindo a lei dos judeus. Se ele dissesse que não era para apedrejar, aí ele estaria contradizendo a lei dos judeus e ele seria pego na condição da lei dos judeus. Quando Jesus ele recebe essa condição, Jesus ele sentado estava, ele se inclina, a Bíblia relata sobre isso, e começa a escrever no chão. Então Jesus ele faz a seguinte pergunta, Jesus expõe no caso, confronta o coração deles: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia narra que todos saíram da onde eles tinham deixado a mulher. Jesus olha para a mulher e pergunta assim: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela responde: se foram, Senhor, eles não a acusaram. Então Jesus ele disse: se eles não te condenam, nem eu. Vai e não peques mais. Interessante que para que a lei fosse cumprida, eles entraram numa condição até de reconhecer Jesus como mestre. No versículo 4 eles declaram isso, quando eles falam: mestre, esta mulher. Ou seja, Jesus sempre foi mestre, Jesus é mestre, mas a intenção deles ali, o objetivo deles era simplesmente contradizer Jesus. Então, o que faltava neles ali, quando Jesus ele entra no contexto de fazer com que eles refletissem sobre si próprios em relação ao pecado da mulher, que eles queriam fazer a lei cumprir-se, ou seja, eles queriam pegar Jesus no contraditório, segundo o que a lei exigia que fosse cumprido. Eles, porém, quando nós lemos lá em Deuteronômio 22, 23 e 24, o ato do adultério, no ato que aqueles que fossem pegos no ato do adultério, tinha que ser levado a princípio o homem e a mulher. Eles já erraram aí apresentando só a mulher. Esse é o primeiro detalhe. Mas quando Jesus confronta eles ali, a essência de todas as coisas em relação ao que estava acontecendo, o que Jesus esperava é que eles, ainda que tivessem talvez de cumprir a lei, é que eles agissem de misericórdia, de compaixão na aplicação da própria lei. Porque quando
a lei foi dada aos judeus, a responsabilidade aos judeus de cumprir a lei ela servia como um aio, numa condição de um tutor para guardar o povo de cometer aberrações. Da mesma maneira, quando nós saímos e deixamos os nossos filhos na responsabilidade de alguém, de um tio, de uma tia, de uma avó, de um avô, quando nós saímos, viajamos, e quando nós retornamos, que assim se espera por aqueles que são deixados, ou aqueles que estão na responsabilidade de tutor, quando nós voltamos, temos a responsabilidade agora de estar com nossos filhos. A lei ela serviu para guardar o povo de cometer aberrações até que Cristo, o Pai, viesse. Agora Ele está ali. Então Ele não estava se omitindo de cumprir a lei. Em momento nenhum, Jesus entrou numa questão de não cumprir a lei. Jesus estava falando a respeito da necessidade, da aplicabilidade da lei com misericórdia. Era isso que Jesus estava confrontando no contexto do tópico 1, a superioridade de Cristo em relação à lei. Perdão, queridos. A superioridade de Jesus em relação ao testemunho. Mas antes eu quero ler com você aí João para os dias de hoje. Alguém disse, isso é o texto aí na sua revista, João para os dias de hoje, a superioridade de Cristo ainda em relação à lei. Alguém disse, você só percebe quão forte é um cavalo quando tenta pegá-lo. Assim, só se percebe quanto o pecado está vigorando quando se luta contra ele. Você tem o hábito de avaliar a si mesmo antes de avaliar os outros? Aí tem uma referência de Mateus 7, do 3 ao 5, né? Que Jesus ele bem coloca lá em Mateus. E por que reparas o argueiro que está no olho do teu irmão tendo uma trave no teu? Como pode dizer para o teu irmão, tira o argueiro que está no teu olho, ou em algumas traduções, né? Um graveto, um cisco, tendo você aí um arbusto em seus olhos. Cristo estava falando a respeito de julgamento, quando antes de nós julgarmos alguém, entrarmos numa condição de aplicabilidade da lei, da cobrança de um juízo, olharmos para nós. Foi isso que Jesus fez em relação àqueles que estavam com aquela mulher ali, porque eles estavam cobrando a aplicação da lei em relação à atitude dela, tendo eles muitos pecados. Era um pecado, porém eles também tinham pecado. Jesus não estava se eximindo em relação à condição de não aplicar a lei, porém a superioridade dele, a condição dele estar acima da lei, é porque ele agia, poderia aplicar, porém com a misericórdia. A misericórdia nos condiciona a nos colocarmos no lugar da pessoa que está passando por aquela cobrança, por aquela condição da punição, e nos faz entender a dor que ela sentiria ou que ela sente no momento da correção, e nos faz agir com amor na aplicação, a brandura em relação à aplicação, porque nós conhecemos a palavra que diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Amém, queridos? Cristo ele está acima da lei, a superioridade dele em relação à lei. Agora nós vamos ver a superioridade de Cristo em relação ao testemunho. Tópico 2. Ao longo do seu ministério, Jesus usou várias figuras para explicar a salvação por meio da água da vida, o pão da vida, e nesse texto, luz do mundo, no capítulo 8 que nós estamos estudando aí. No versos 12 ele fala a respeito disso daí. Sobre a última, que é a luz do mundo, precisamos lembrar algumas informações extras. No Antigo Testamento, em Salmos 27, Salmos 36, Isaías 49, nós vamos vendo que Deus ele é colocado como luz, a representação, e muitas vezes do próprio Deus na condição de luz.
E nós vemos isso também no Novo Testamento, atestando a respeito de luz. Quando Jesus sempre foi a luz dos homens. Fala isso também em João capítulo 1, do versos 4 ao 5. Nós estamos vendo agora a respeito do testemunho, que Cristo Jesus ele é superior até ao testemunho. Nós vamos estar falando sobre isso daí. João capítulo 1, do versos 4 ao 5. João capítulo 1, versos 4 ao 5. O escritor da carta ao João diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Em todas as literaturas joaninas, a luz é uma associação direta a Deus e implica pureza, e em contraposição direta, viver nas trevas, na literatura joanina, é opor-se à luz, portanto fazer o que não agrada a Deus. É pecado, mancha e iniquidade contra o Senhor. Quando Jesus reivindica ser a luz do mundo, ele declara sua autoridade para salvar o homem do pecado. Naquele momento, os religiosos questionavam o testemunho de Jesus, pois era previsto na lei que todo testemunho deveria ser validado por duas, pelo menos, testemunhas. A questão é que a lei previa a necessidade de 2 ou 3 testemunhas para o caso do julgamento, para a punição ou absolvição de um crime. Nada dizia sobre o testemunho para a chegada do Messias. A verdade é que a lei não contrariava o testemunho de Jesus, pois o fato era verdadeiro. No versos 14 nós vemos isso. Entretanto, sabemos que os religiosos julgavam segundo a aparência. De qualquer forma, Jesus aproveitou o momento e declarou aos ouvintes quem era sua testemunha: Deus. Está lá no capítulo, no verso 16 ao 20. Quando Jesus ele se apresenta agora ensinando, muitos conheciam quem ele era. Muitos conheciam que ele era o filho do carpinteiro, filho de Maria, conviveram com ele, irmão de Tiago e outros. Então, quando Jesus ele começou a ensinar, algumas vezes questionaram a ele a respeito sobre a autoridade e tudo mais, quem ele dizia ser, porque a intenção deles em si era descredibilizar o testemunho de Jesus, porque quando ele ensinava, ele acabava atraindo a atenção. Ele fazia com que as pessoas meditassem sobre suas atitudes, fizessem uma autoavaliação de si mesmo em relação aos seus desejos, seus pensamentos. Isso gerava dúvidas sobre uns acabavam rejeitando, né? E a religião já tão dentro do coração, tão exagerada dentro do coração dos líderes da época, impediram de eles analisarem a Cristo em sua própria essência. Mas uns diziam, né? Esse camarada é o filho de José, carpinteiro que nós conhecemos. Esse camarada, há pouco tempo atrás, os pais dele esqueceram ele lá no templo. Outros, creio eu, né? A gente acaba imaginando. Ele estava lá ensinando quando ele tinha 12 anos. Esse é aquele garoto. Como é que ele está ensinando essas coisas com tanta autoridade, se dizendo luz do mundo, se dizendo quem ele é? A questão toda é que quando Cristo ele se apresenta, a testemunha sobre a vida dele, o testemunho sobre a vida dele, a condição de quem ele era, no meu entender, já nem seria mais tão necessário. Nós vamos estar vendo isso quando ele é superior à própria identidade. A superioridade de Jesus em relação à identidade. Cristo, as profecias falavam a respeito de Cristo. Muitos sinais foram seguindo a Cristo em relação a confirmar sobre o seu próprio testemunho.
mas a condição da dureza no coração dos líderes, a religiosidade, né, já tão intrínseca dentro do coração dos líderes, acabaram dificultando de ouvir em relação ao próprio testemunho de Cristo Jesus. Os líderes religiosos, eles julgavam segundo a aparência. E segundo o que estava escrito no testemunho, era necessário de 2 homens para confirmar quem ele era. E quando nós lemos o Evangelho mesmo aí de João, no capítulo 1, versos 19 ao 34, olha que interessante, nós estamos falando a superioridade de Cristo em relação ao testemunho. O Evangelho de João, capítulo 1, versos 19 ao 34. Acompanha aí comigo aí. João, capítulo 1, 19 ao 34. Isso foi aquele momento em que judeus mandaram sacerdotes e levitas até João Batista e perguntar a ele quem ele era. João Batista declarou logo: eu não sou o Cristo. Aí perguntaram: você é Elias? Ele: não. É um profeta? Também não. Quem tu és então? Aí no versos 22 ele declara, no versos 23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. No dia seguinte, no versos 29, após esse momento, Jesus vem para ser batizado. E João declara logo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versos 32, João diz assim: e João testificou dizendo, versos 32, eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e repousar sobre ele, versos 33, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Verso 34, João declara: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quando os judeus mandaram os sacerdotes e levitas, os fariseus, procurarem saber quem era João Batista, ele declara logo: o Cristo não sou eu. És profeta? Não. Então perguntaram a ele logo em seguida: eu sou a voz que clama. Com que autoridade tu batiza? Eu sou o que batiza com água, mas depois de mim vai vir o que batiza com fogo. Ele declara sobre isso aí. No verso 34 ele declara, por ele ter visto aquilo que Deus já tinha falado com ele, testificando, ou seja, já havia uma testemunha de quem ele era. Não precisava eles inquirirem tantas coisas em relação ao testemunho de quem Jesus era. E no livro de Mateus e de Lucas, esse acontecimento ele é marcado também após a pomba que repousa sobre Cristo Jesus, a respeito de uma voz que vinha dos céus e declarava: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou em outras traduções, em quem me comprazo. Precisava mais de testemunha do que isso, porque muitos estavam ali. Quando você vai vendo no Evangelho de João, quando acontece esse fato, ali é normal, o costume de muitos chegarem para ouvir João Batista pregar, e viram essa cena. Tanto que mais à frente, no dia seguinte após isso, mais uma vez João Batista ele declara: eis aí o Cordeiro Santo de Deus tira o pecado do mundo, e 2 discípulos acabam seguindo Jesus. Ou seja, o próprio Deus, além de João Batista, que eles temiam, sabendo quem João Batista era, dá testemunho a respeito do próprio Cristo. Então, a lei exigia em Deuteronômio que 2 testemunhas testificassem sobre alguém. Jesus ele foi confirmado por um grande homem de Deus, João Batista, e o próprio Deus declarando a respeito do seu testemunho.
Vamos agora para o tópico 3, que fala a respeito da superioridade de Cristo em relação à identidade de quem ele era. O que Jesus disse no verso 21 não foi claro para os ouvintes. Cada palavra de Jesus funcionou como um enigma que precisaria ser decifrado e que só poderia ser pela atuação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural compreende as coisas do Espírito, não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. Quando Jesus declara que eu sou lá de cima, o contraste aqui, na revista aí, é entre a esfera de Deus e a esfera do mundo caído e o pecador. Paulo deu uma orientação clara sobre o assunto quando escreveu aos Colossenses. No episódio, no sentido prático, F.F. Bruce diz que a única maneira de alguém na esfera inferior subir para o superior é através de outra pessoa que desce dessa esfera superior e depois sobe para o lugar de onde primeiro veio, ou seja, abrindo-lhe possibilidade de quem está no plano inferior acessar o plano superior. Na verdade, sendo ele mesmo o caminho através do qual outras pessoas também podem subir. Em Colossenses, capítulo 3, versos 4, em Colossenses capítulo 3, versos 4, o apóstolo Paulo ele faz um comentário para nós entendermos um pouco mais. Essa mesma que ele dá ao vivo, a gente... Eu acabei marcando muitas coisas aqui para falar, mas como eu vou ter que encurtar, a gente dá uma perdida. Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 4, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Deixa eu deixar a Bíblia aberta aqui, mantenha aberta aí ainda em João capítulo 8, que é o livro que nós estamos estudando nesta lição a respeito da superioridade de Cristo em relação a lei, testemunho, identidade e mensagem. Como nós estamos lendo a respeito da identidade, a superioridade de Cristo, estudando agora em relação à identidade, nós temos que ver, quando ele declara aqui, eu sou lá de cima, né? Isso gera um contraste entre Deus e o homem pecador. O item 2 do tópico 2 aí, eu sou o que fala e o que faz a vontade do Pai. O espanto diante da declaração de Jesus leva a uma grande pergunta direta: quem é você? O que é que eu tenho dito a vocês? Responde Jesus desde o princípio. Ou seja, eu sou o Filho de Deus. Eles não conseguiram entender que Jesus estava se apresentando como Deus e que estava no mundo em obediência ao plano do Pai. Jesus veio ao mundo para revelar o Pai, e a maneira mais completa de fazê-lo foi na cruz. O resultado prático de tudo isso é que as pessoas se convertam. Ou seja, queridos, houve muitos questionamentos em relação à identidade de Cristo Jesus. Como eu havia falado aqui, a respeito até do testemunho, eu vou encaixar essa mesma colocação. Eles conheciam a Jesus num senso prático, numa condição normal de vê-lo
caminhando, brincando, acompanharam, acredito que muitos que estavam hoje ali numa posição um pouco elevada, até devem ter brincado com Jesus quando eles se encontravam na festa. Então, a questão toda que eles começaram a colocar ali a respeito de quem era Jesus, o próprio testemunho de João Batista e do Deus Todo-Poderoso, quando ele declara que este é o meu Filho amado, já seria suficiente para eles saberem em relação à identidade de Jesus. Se eles resolvessem ouvi-lo mais e pesquisar mais sobre ele, viver mais com eles, eles com certeza o conheceriam. Nós costumamos até trazer um jargão, um ditado secular, né? Às vezes, até para o nosso meio, né? A primeira impressão é a que fica. Ou seja, às vezes nós vemos uma pessoa e conhecemos a pessoa num dado momento que não representa de fato quem essa pessoa é. Quando nós conhecemos uma pessoa, às vezes nós ficamos maravilhados ao primeiro impacto. Aí é onde a gente acaba reproduzindo essa mensagem, né?Esse discurso que diz que a primeira impressão é a que fica. Isso se dá quando nós conhecemos uma pessoa. Às vezes conhecemos e julgamos erradamente por causa disso. A condição de quando nós conhecemos uma pessoa que de repente nós não sabemos que ao conhecermos, anteriormente ela foi envolvida em algo bom para ela. Então ela ficou alegre, ela recebeu uma boa notícia, recebeu uma grande dádiva e ela externou aquilo que a alma dela estava sentindo, a alegria nesse momento. Então, quando eu conhecê-la, a impressão que vai me chegar é que ela é uma excelente pessoa, porque ela vai ser solícita. É normal quando nós estamos assim, nós somos solícitos, nós somos amigos, e quando convivemos, aí nós vamos começar a ver comportamentos totalmente diferentes daquele momento em que a pessoa se apresentou a mim. Em contrapartida, também nós conhecemos às vezes pessoas, já viu que as pessoas às vezes estão meio para baixo, meio deprê, como costuma se dizer, né? Que a pessoa está, não estou afim muito de falar e tal, e às vezes não nos recepciona bem, e nós tiramos a impressão da pessoa de que aquela pessoa é uma pessoa ruim, uma pessoa chata, porque ela acabou nos repelindo de sua vida. Por que eu não costumo me basear muito nesse sentido? Porque quando nós tiramos uma visão exterior da pessoa, sem conhecê-la em sua essência, nós também entramos num campo de julgamento. Por isso que é bom nós conhecermos a pessoa. E a própria palavra nos atesta a respeito disso. Que pelos frutos conhecereis. Nós conheceremos a pessoa através de suas atitudes. Eu vou estar falando isso um pouco mais à frente também. Quando nós entramos dentro do contexto de nos basearmos dentro desse sentido, acabamos nos frustrando lá na frente. Por isso que é bom nós convivermos. Se os líderes religiosos tivessem convivido mais, ouvido mais a respeito dos ensinamentos de Jesus, ainda que se não tivessem entendendo, fossem pesquisar, porque eles tinham eles tinham a facilidade da pesquisa por terem a lei em sua mão, os profetas em suas mãos. Isso daí facilitaria eles conhecerem quem era Jesus, porque ele mesmo diz que a palavra testifica a respeito de quem ele é, ou seja, a identidade de Cristo Jesus é superior àquilo que eles estavam vendo. Jesus se apresenta como o próprio Deus encarnado. Conviva, então, fica aí uma dica para você. Antes de você conhecer alguém, de repente, eu estou falando isso, vou dar um exemplo rápido aqui que eu gosto de falar um bocado, não tem jeito, eu ia tentar sintetizar, resumir o máximo possível dessa aula. Eu conheci em 2003 um camarada que Deus me presenteou com a vida dele. Foi o irmão Alessandro, que nós trabalhávamos juntos. Éramos 5 lá na equipe que eu trabalhava e ele era o único que eu detestava pela maneira que ele se apresentou a mim. Por isso que eu estou falando para você que isso é experiência própria. E ao longo de uma convivência com ele pôde se revelar de fato quem ele era. E eu não o conhecia em Cristo Jesus ainda. Passamos por alguns períodos juntos que Deus me presenteou de fato com a vida desse irmão.
E através dessa convivência eu pude conhecer na essência quem era Alessandro. E Cristo nos salvou, andamos juntos, trabalhamos juntos em prol da obra, mas aprove ao Senhor em novembro de 17, levá-lo, 17, o Senhor recolhê-lo. Mas se eu não tivesse convivido com ele, notem, éramos 5, e ele era o único que eu não conseguia me relacionar pela maneira como ele me recepcionou. E aquilo gerou um bloqueio, gerou uma barreira. Nós costumamos fazer isso. E precisou, devido à natureza do nosso trabalho, eu conviver com ele, para conhecer quem de fato era Alessandro. Na condição de Cristo, ele não repelia as pessoas, ele repreendia as ações das pessoas, no sentido de fazer eles entenderem, refletirem sobre suas ações. Cristo fazia com que eles entrassem numa condição de análise da sua pessoa, para que eles pudessem refletir sobre si em relação às suas atitudes. E quando isso acontece, porque essa é uma das, ao meu ver, uma das bases principais em relação ao Evangelho e à vontade de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Porque quando a palavra ela é pregada, a primeira coisa que acontece, isso já é praticamente a introdução do tópico 4, a gente vai estar falando sobre isso daí. A primeira coisa que acontece é nós aceitarmos ou recusarmos. Por quê? Porque ela tem um fundo a essência em si da palavra, ela gera em nós a motivação em recebê-la de bom grado ou de nós repelirmos, devido à condição do pecado em que nós estivermos, porque a escolha em aceitar ou repelirmos ou repudiarmos a palavra é nossa. Então, quando Cristo ele pregava a palavra, falava e confrontava o pecado, como foi lá, como nós vimos a respeito da lei, quando ele estava falando sobre o pecado da mulher, eles rapidamente tinham uma opção entre aceitar de bom grado ou repelir. Isso acabava gerando uma resistência, porque eles não queriam se quebrantar diante da mensagem do Senhor. Amém, queridos? E ele declara: eu sou o que fala e o que faz a vontade do Pai. No tópico, que é o último agora, 4, a superioridade de Jesus em relação à mensagem. A fé é como uma semente viva que aflora, brota e cresce de modo que as pessoas de fora e de dentro saibam que ali foi plantada uma semente. Esta seção é muito interessante, pois revela o contraste que envolvem os verdadeiros e falsos servos de Deus. No versos 31, Jesus fala sobre permanecer firme em sua palavra. Isso significa ter a vida ajustada, orientada ou harmonizada com a palavra de Cristo Jesus. F.F. Bruce diz que a verdade, por sua própria natureza, não pode ser imposta de fora, nem pode ser autenticada por algo fora dela. Ou vemos a verdade pelo que ela é, como havia dito aqui, ou não. Do verso 32 ao verso 36, notamos que Jesus desvia o olhar dos que creram e se volta para os descrentes que ali estavam. Ele passa de um discipulado para o evangelismo, ou as duas coisas juntas. Em João, a palavra verdade está associada à pessoa de Jesus nesse sentido. Ele está apontando para a sua palavra, mas também para si, como quem diz: eu sou, Jesus dizendo, a verdade, somente eu posso libertar vocês da escravidão. Jesus ele ensina que nele somos libertos do regime da escravidão do pecado, mas considerando que essa obra só se concluirá no dia em que morrermos ou formos arrebatados, devemos entender que ainda somos atingidos pela natureza pecaminosa que habita em nós, mas podemos descansar, pois um dia seremos totalmente livres do poder e dos efeitos do pecado.
Na seção que vai dos versos 37 ao 34, observamos uma tensão gerada pelas afirmações de Cristo em relação aos religiosos. Jesus distingue os filhos de Abraão dos filhos do diabo. Observe que Jesus concorda com a afirmação de que eles eram descendentes étnicos de Abraão no verso 37. Contudo, ele ensina que o relacionamento étnico, moral e espiritual é mais importante do que o natural, que isso se encontra lá na parte B do 37 e 40, nós vamos ler já. Certamente os religiosos rejeitaram a palavra de Jesus e protestaram contra o fato de não serem reconhecidos como filhos legítimos. Está no verso 41. A questão é que se fôssemos filhos legítimos, saberíamos que Jesus é o Messias. No entanto, eram incapazes, se eles fossem filhos legítimos, saberiam que Jesus era o Messias. No entanto, eles eram incapazes de aceitar o Cristo como sendo Ele mesmo. Vamos dar uma lida rapidamente aí, me acompanha aí, por favor, no 8, capítulo 8 é ele que nós estamos estudando, o verso 37 a 47. Isso é aquele momento que Jesus começa a falar, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Nos versos anteriores, Jesus fala para eles assim, no verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles, mas nós somos filhos de Abraão, como dizes que nós não somos livres? Aí Jesus responde para ele no 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No verso 37, onde nós lemos aqui, ele concorda que eles eram descendência de Abraão. O que Jesus estava falando a respeito à condição humana deles vocês verdadeiramente são descendentes. A árvore genealógica comprova isso, que vocês são descendentes de Abraão. Porém, se vocês fossem filhos, ele agora está dizendo em relação, não à condição étnica, à condição genealógica, mas ele está dizendo em relação comportamental. Quando Jesus declara assim para eles, se vocês fossem filhos de Deus, filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que as deles. Voltando para o nosso senso de entendimento prático, é só nós analisarmos. Se o meu pai ele tem um mau costume, e eu vi durante todo o meu crescimento esse mau costume, um mau comportamento dele, aquilo para mim vai ser uma coisa normal. Por quê? Porque o meu pai é aquele que está abaixo de Deus como autoridade sobre a minha vida, para me ensinar aquilo de correto que eu devo fazer. Ele é aquele que me direciona pelo caminho correto. Se eu entro num caminho errado, a obrigatoriedade dele é me corrigir. O pai corrige o filho que ama. Essa é a obrigatoriedade dele. E quando eu vejo ele fazer algo que é errado, até então, se eu entendo que ele é o que me corrige quando eu erro, quando eu vejo ele fazer algo errado, o meu entendimento é certo. Ou seja, os pais refletem as ações dos filhos. Os filhos refletem as ações dos pais, porque os pais acabam sendo reflexo, acabam sendo espelho para os seus filhos. Os filhos acabam sendo reflexo. Os filhos refletem as ações dos pais. Os pais acabam sendo espelho para os seus filhos. Os filhos refletem as ações dos seus pais. Quando Jesus ele confronta eles no sentido de que se eles fossem filhos de Abraão fariam as mesmas obras, em momento nenhum a história narra sobre essa natureza que eles agora estavam externando numa condição da natureza de Deus. Eles tinham a responsabilidade de refletirem as ações pertinentes às mesmas que existem em Deus, ou seja, as ações que Deus faria. A resposta de Jesus aí na revista:
honro ao meu Pai, isso está no verso 49. As palavras de Jesus estão longe de ser demoníacas, pois foi o Pai quem o mandou proferi-las. Falar a verdade provocou oposição, então vemos a sentença principal de Jesus. Obediência à sentença principal de Jesus. Porque quando Jesus confrontou as ações deles, eles, olha aí, ó, bem já tinha dito que ele era samaritano, tem demônios. Ou seja, para vocês analisarem o comportamento, melhor dizendo, vocês analisarem quando o coração endurecido não quer ouvir e se quebrantar diante da palavra, da pessoa bendita de Cristo Jesus, para que possamos ter as mesmas ações, para que possamos nascer de novo, através da ação do Espírito Santo, porque o Evangelho significa boas novas, mas na prática é a ação do Espírito Santo de Deus, transformando vidas. Na prática, é a ação do Espírito Santo de Deus, transformando vidas. E quando eles ouviram a palavra que confrontou-os, eles disseram logo, repeliram logo a Jesus, tem demônios, bem já tinha dito que ele era samaritano. Eles se afastavam, eles repeliam o samaritano. Imaginem um camarada aprisionado no pecado. A mulher, lembra da mulher? Imaginem um camarada envolvido completamente no pecado. Aplicabilidade, aplicação da lei sobre o pecado, lembra disso? Imagine o camarada que dá mau testemunho, o camarada que não quer saber nada de Cristo, como a religiosidade não o afastaria. Essa é uma questão. A resposta de Jesus estão longe de ser demoníaca, pois foi o Pai quem mandou proferi-las. Falar a verdade provocou oposição, como havia dito. Então vemos a sentença principal de Jesus. A obediência à palavra é o caminho da salvação. Mais uma vez, o ensino de Cristo não é compreendido. As respostas seguintes de Jesus declarou sua posição diante do Pai. Igualdade. Novamente questionado Jesus, afirmando ser impossível que Jesus e Abraão tivessem se encontrado sob argumento cronológico em relação à idade. Não tem 50 anos e disse que viste Abraão. Então Jesus declarou sem rodeios: antes que Abraão existisse, eu sou. Era o que faltava para o motim se formar de vez, porém Jesus escapou. Vou dar uma palavra rápida aqui em relação a isso. Jesus é superior em relação à mensagem. Quando nós ouvimos Jesus se posicionar, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles já estavam familiarizados com esta colocação, eu sou. Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés, a primeira coisa que Moisés pergunta, a resposta de Deus quando Moisés pergunta, quem diz, o que eu digo lá para Faraó? O eu sou te enviou. Quando nós vamos estudando um pouquinho mais, lá também, Deus se apresentando ao povo, todas as vezes que ele se apresentava, através dos profetas, né? Deus se apresentava, eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Todas as vezes que Deus se apresentava, ele fazia essa colocação de eu sou. Jesus agora, em outras vezes também, mais de 8 vezes no Evangelho de João, Jesus vem se apresentando como eu sou. Eles estavam focados naquilo que Jesus estava dizendo, que contrariava, mas eles estavam deixando de analisar que Jesus era superior até mesmo à própria mensagem, que era costume deles ouvirem um ou outros e tal, eles davam oportunidade para isso. Mas Jesus se apresentando como eu sou, eles já deveriam ter entendido, por isso que eles deveriam ter passado mais tempo ouvindo, analisando sobre a mensagem de Cristo Jesus, para conhecê-lo. Essa é a questão. Quando Jesus ele afirma o eu sou, eles se escandalizaram. Eles não deveriam se escandalizar, porque
existem várias passagens, eu anotei algumas aqui, depois você dá uma acompanhada em casa, Jesus se pronunciando como eu sou. Nós vamos vendo aqui, em João 8,12, eu sou a luz do mundo. 6,48, eu sou o pão da vida. 10,9, eu sou a porta, que entrar por mim salvar-se-á. 10,14, eu sou o bom pastor. 11,25 a 26, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a vida, no 14, eu sou a videira. E quando ele declara aqui no versos 8, ele já estava praticamente preparando os ouvidos do povo para eles, que ele já tinha dito várias vezes de quem ele era, que ele era superior até mesmo à própria mensagem que ele pregava. E eles, ainda assim, por conta dos seus corações cauterizados pelo pecado, a inveja e tudo mais, eles acabaram não conhecendo, muitos não conhecendo, reconhecendo a Cristo como Deus. João para hoje, a obediência à palavra é o caminho do salvo. Você tem se submetido às palavras de Cristo? Tem cuidado para obedecer os seus ensinamentos, sendo cristão autêntico e fiel? Isso é para você responder para si próprio. Conclusão: aprendemos que o ministério terreno de Jesus revelou em diversas situações e diálogos a sua superioridade, seja pelo poder ou pelo ensino. Precisamos reconhecer que Cristo é Senhor de nossa vida. Logo, nosso comportamento deve redundar em obediência a Ele. Sendo nós filhos, hoje feitos em Cristo Jesus, porque cremos, o nosso comportamento tem que refletir o comportamento de Cristo. A mensagem que nós pregamos tem que estar baseada dentro do comportamento que nós refletimos em relação a Jesus. Jesus era superior à lei, é superior, não que ele invalidasse nada, superior à lei, o testemunho, a identidade e a mensagem. E aqui nós finalizamos a aula de hoje. Eu quero agradecer a vocês, gostaria de tê-los aqui. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente em Cristo Jesus. Estaremos orando para nós estarmos finalizando. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos tem guardado por esse momento, pelo veículo de comunicação que nos é oferecido, e que a Tua Palavra esclareça, abra entendimento, que o Senhor possa alcançar aquilo que talvez em minhas expectativas eu não consegui, que Teu Espírito Santo possa revelar segundo aquilo que está proposto no Teu coração para aqueles que ouvirem essa palavra. Abençoa os Teus filhos, rica e abundantemente, no nome santo, eterno e poderoso de Jesus, o que vive e reina para todo sempre. Amém. Pai, seja sobre a tua vida.